Eu sou a Haruka. Eu sou o Zakuro. E o vídeo de hoje é a gente começando uma série nova que a gente já queria fazer desde o começo do ano. A gente já fez vários roteiros, várias coisas, e a gente ia começar em janeiro, fevereiro, mas a gente teve problemas. Quem acompanha a gente sabe bem o que aconteceu e a gente não podia mais gravar, tanto que vocês não veem mais a gente com um lugar, né, nós dois conversando. Era só lugares separados, né, ou fora, alguma coisa do tipo. Mas finalmente a gente tá podendo fazer isso, né? A gente gravou umas comidinhas, umas coisas assim, e a gente vai poder retomar o que a gente já queria fazer, que um deles é sempre falar 5 ou 10 jogos favoritos, ou animes favoritos, ou música favorita. Tops favoritos. Tops favoritos. Tops favoritos. Top 6, né? Que na verdade ia ser 5, mas a gente não conseguiu tirar um deles. Então, de jogos 2D, então a gente vai começar. Lembrando que nenhum deles, assim, é melhor ou pior. Todos eles são muito legais. Eles são todos diferentes entre si. Não gosto de ficar colocando favorito. Só o primeiro que eu vou falar, que é realmente o que eu mais gosto mesmo de todos. Então não tem essa de, tipo, um é melhor que o outro. O primeiro que a gente vai falar é o Adanohara e o Grande Mar Azul, o nome em inglês, né? A gente vai deixar aqui. Mas eu como pronuncio muito mal, né? Então eu vou deixar esse micão passar. Ele não é de terror. Ele é uma história muito bonita, muito fofa mesmo. Eu fiquei muito surpresa de jogar esse jogo, porque eu não sabia que eu ia gostar tanto e eu ia achar tão bonita a história. Bom, a história é da Adanohara. Ela é uma bruxinha. Os animais, eles sabem falar e todos eles têm uma forma humanoide, né? Tipo, guidinkas. Ela é humana mesmo, ela é uma bruxa, mas ela é humana e ela fala com eles, ela viaja com eles e ela quer salvar, né, o reino deles, que tá dando algum problema lá. E a ambientação se passa, a grande parte é do fundo do mar. Na verdade, a história não querendo dar spoiler, mas no final ela vai ficando muito séria, muito pesada. Bom, a gente tem que falar que ele tem um gatilho de estupro, mas ele não é romantizado, é uma coisa bem pesada, é uma parte do jogo. Eu passei muito mal jogando essa parte, porque você joga na visão dela, né, do Adanohara, mas como eles não romantizam, eles colocam isso como uma coisa ruim mesmo, sabe? É uma coisa que não é muito feliz. É um personagem que você não espera que ele vai fazer isso e ele realmente faz, então é uma coisa que acontece mesmo na vida real. Como todos os joguinhos de RPG Maker, né, 2D, eles são todos fofinhos, mas todos eles têm uma história bem pesada por trás. Os personagens, como eles têm forminhas humanoides, assim, é muito legal como eles pegaram, por exemplo, um tubarão. O formato do cabelo dele é como se fosse a barbatana do tubarão, então é muito interessante. E a trilha sonora se sente mesmo no mar, é uma coisa bonita no céu. Compõe muito bem. Lembrando que esses jogos você só procura e você baixa, você não precisa ter Steam, você não precisa ter nada, e eles são jogos leves. Já tem alguns que são traduzidos. Sim. Então isso que é importante, a maioria deles estão traduzidos. Mas na época que a gente jogou, não tinha, né? É que a gente jogou quando lançava, então assim que lançava a gente jogava. Foram uns bons anos atrás, inclusive. Mas hoje em dia vocês acham, né? O segundo jogo que eu vou falar é um pouco mais conhecido, chama Match Father. E ele não é baseado em turnos, como no caso do Adanohara, né? Você só guia a bonequinha. No caso, você é a Aya, que é uma menina que mora numa mansão com o pai dela, que é um cientista loucão, e com a amante dele. Sim, é que a esposa, no caso, morreu. A história se passa no dia do aniversário de morte da mãe da Aya. Então ela tá indo lá dentro da mansão dela, ela vai no cemitério entregar umas flores. E só que acontece algumas coisas e o pai dela desperta uma maldição muito louca no meio da mansão, e aí cabe a você controlar a Aya e tentar fugir disso e sobreviver e descobrir os mistérios que se passam em relação à morte da mãe dela. Ele é um jogo bem bonito, a trilha sonora é muito bonita também. Ele é de terror, então dá uns sustinhos assim. Mas o que cativou a gente foi a questão da história. A gente achou a história muito interessante. Tem uns puzzles também pra resolver que a gente achou bem legais. Esse jogo a gente jogou juntos, né? A Haruka controlou e eu traduzia / dublava os personagens. Mas na internet a gente encontrou vários youtubers também que fizeram gameplay e tudo, então vocês podem achar bem tranquilo no YouTube. Enfim, é um jogo que marcou a gente de várias formas e a gente resolveu colocar no top porque ele é
muito interessante, muito legal, muito doido na cabeça. Tem alguns gatilhos também, né? Tem, né? Tem alguns gatilhos de violência, um pouco de abuso, assim, essas coisas, e traição, né, também. Então fica aí também o aviso, caso vocês não se sintam confortáveis com esse tema. Mas fora isso, é um jogo muito legal, tem também vários finais, e a gente achou bem da hora. Então a gente vai falar um super famoso também, que é Ibi. Por acaso a gente também vai fazer cosplay. E era pra estar pronto faz tempo, né? Mas a Kuru só comprou a peruca agora. E já faz muito tempo que a gente jogou esse jogo. Mas tudo bem. Quem sabe a gente consegue jogar no canal pra vocês. Né? É uma coisa que a gente gostaria de cosplay e tudo mais. Essa é uma coisa que a gente queria desde o começo do canal. Mas, bom, a gente não sabe ainda, né? Porque a gente não tem equipamento pra isso e a gente precisa da ajuda da nossa amiga pra poder gravar isso e fazer com ela também. O Ibi é sobre uma personagem que se chama Ibi e ela está com a família dela num museu. Ela se dispersa dos pais, só que ela encontra uma das exposições de artes que tá lá e ela vai pra um mundo totalmente diferente, um mundo muito louco. E é tudo distorcido, ela não sabe onde ela tá, tem que fugir daquele lugar. E ela é uma criança. A certa parte você encontra o Gary, que é um moço um pouquinho mais velho, só que ele é super medroso. Enquanto ela fica, vamos manter a calma, ele tá tipo, que medo! Ela é extremamente poderê, né? Assim, ela é totalmente poderê. Como os dois, eles se juntam pra poder sair de lá. E o interessante é que os personagens, né, que tentam te matar, eles são quadros, são coisas que remetem a museu, a exposições de arte. Uma parte, por exemplo, que tem uma mulher vestida de vermelho, ela sai do quadro. Então, ele é de terror, então você toma uns sustinhos bacanas, sustinhos? Né? Esse é o jogo que mais assustou, assim. Quando a coisa gritava, eu tava lá, Nossa, tipo... gente, eu tá. É um pouquinho gore, tem, como todos, né, tem vários finais, então você vai jogando, às vezes você pode morrer no meio do caminho, então você pega um final X, aí tem o final, no final mesmo você pode ter um final bom, ou um final ruim, ou um final mais ou menos, ele tá no nosso, assim, ele tá juntinho de Wadanohara, assim, meu favorito, porque foi um dos primeiros que a gente jogou, né? O próximo jogo que a gente vai mencionar, Witch's House, ele foi extremamente popular, foi o que popularizou os jogos, assim, foi o que fez outras pessoas continuarem a jogar. Foi o primeiro jogo que eu joguei, eu comecei a jogar, mas eu tinha muito cagaço de jogar esse. E aí a Haruka acabou jogando comigo e foi assim que a gente começou essa dinâmica de ela joga e eu traduzo, né? Então a história é sobre uma menina chamada Viola, que ela tá perdida numa floresta e enquanto ela tá tentando se encontrar, ela encontra a casa de uma bruxa. Só que ela fica presa lá dentro, então você controla ela e você vai ter que descobrir os mistérios da casa, descobrir os mistérios da bruxa, né? E tentar sair de lá pra voltar pro seu pai. É uma história de terror, né? Ele tem sustinhos, tem jumpscares, tem puzzles também, bem divertidos pra fazer. E foi um jogo, assim, muito legal, marcou muita gente, né? E ele tem um plot twist no final que é sensacional, assim, foi o que... Nossa, você fica, uou, esse jogo é muito foda. Então, a gente tinha que colocar ele nessa lista porque ele foi, assim, o primeiraço. A Viola é uma menina super fofinha, loirinha de trancinha, assim, com vestidinho branco. E ela é uma personagem bem adorável, assim, bem meiga. E tem a bruxa também, que a gente não pode falar muito sobre, senão é spoiler. Mas ela também é uma personagem bem fofinha, assim, de aparência, tudo. Todos os personagens que aparecem no jogo são poucos, né? Mas eles são bem bonitinhos, assim, o visual do jogo é bem bonito, bem feito pra caramba. E a trilha sonora dele também é muito interessante, assim, a música ambiente te puxa, assim, faz muito sentido com a história. É bem bonito, né? Tem piano, tem umas coisas assim. É bem comum ter piano nas músicas de RPG Maker, porque a gente gosta bastante, né? O tipo de música que a gente gosta muito. Então é isso. De Trigger Warning, acho que não tem nada assim nesse, né? Ele é bem curtinho mesmo comparado com os outros que a gente mencionou e que a gente vai mencionar. Ele é bem rapidinho, mas ele é marcante por conta do final e por ele ter sido um dos primeiros a popularizarem assim, essa cultura de RPG Maker. O próximo, que é o penúltimo que a gente vai falar, né? Então, esse não é tanto conhecido, mas ele é muito bom também, que se chama Misao. Então, ele é um jogo bem japonês. Você vê assim que é uma ambientação
toda com essas historinhas de terror japonês. Ele se passa numa escola, aquelas coisas que tem de maldição, lendas de escola. Você é a personagem Aki, ou você poderia escolher Akito, que é a versão masculina. Bom, você tem a sua amiga, que é a Misao, e ela simplesmente desaparece e começa a ter histórias estranhas na escola. A história seria a maldição de Misao, e começa a rolar umas coisas meio estranhas lá. E você vai atrás dessa maldição. E essa maldição na Misao é que você tem que procurar as 6 partes dela. Estão espalhadas por aí, né? Como coração, braço, olhos. Então você tem que sair caçando pra você desvendar esse mistério e fazer ela descansar em paz. E é uma história bem interessante, né? Em como se passa em coisas de escola japonesa. Vocês já sabem o que esperar. Também tem bastante jumpscare e pessoas correndo atrás de você, né? Nossa, coisas que é um inferno. Esse jogo... Eu detesto coisinhas atrás de mim correndo, né? Me dá uma adrenalina. Então esse tem bastante. E tem bastante puzzle também. Então você tem que encontrar, né, as partes dela pelo lugar. Então você encontra, né? Ou não, quem sabe. E, bom, a música, ela é tensa quando as coisas estão atrás de você. Né? Uma coisa assim, né? Aquelas coisas bem... Só pra ajudar, né? É, só pra deixar mais adrenalina. Mas é um bom jogo, ele também não é muito longo. Você gosta dessa coisa de anime, de história de terror japonesa, essas coisas, você vai gostar desse jogo. Então é um jogo bem bacana, que o pessoal não joga muito, eu não sei porquê. As pessoas não jogam muito desses, mas a gente aconselha vocês irem atrás dele. Okay? E o último que a gente vai falar... Que é um extra, né? É um extra que a gente precisou colocar, apesar de ele não ser exatamente de RPG Maker, ele tem um visual 2D, que é Undertale, que é um jogo extremamente famoso. Todo mundo conhece. E no começo a gente nem tinha ligado muito pra Undertale, assim, eu cheguei a jogar um pouco, mas eu achei meio chato, até que eu assisti um gameplay. E, nossa senhora, é um jogo fantástico de lindo. A começar que o cara, tipo, ele fez um mod de um jogo chamado Mother, que é da Nintendo. E ele é um jogo, assim, com visual extremamente bonito. É a história de você controla uma humana chamada Chara. E a história é que os humanos vivem na superfície e os monstros foram exilados para dentro de uma montanha. E você é a Chara e você acaba caindo no Undertale, né? Tipo, no lugar lá embaixo, que é onde os monstros vivem. E esses monstros, eles querem coletar almas humanas para poder sair daquele lugar. Então, ele é um jogo que também tem batalhas, né? E você pode decidir se você quer matar os bichos ou não. Isso é muito interessante. E essas escolhas entre matar ou não afetam o curso do jogo e a história e o final. Tem vários finais diferentes, tem vários jeitos de se jogar. E é um jogo, assim, que, nossa, ele tem uns personagens maravilhosos. É muito lindo mesmo, né? Tipo, é muito emocionante. Esse é um jogo que você fica muito emocionado mesmo. Você, tipo, chora mesmo jogando esse jogo. Nossa senhora, esse jogo é, bem assim, intenso, né? Surpreendente, a história, assim, bem desenvolvida, né? A trilha sonora dele é uma coisa de outro mundo, que também foi criado pelo menos no cara. O cara simplesmente fez tudo do jogo. E é um jogo, assim, muito bem polido, muito divertido. A mecânica de batalha dele é uma coisa super divertida e bem diferente, né? Então, nossa, a gente precisou falar de Undertale, porque realmente ele conquistou muita gente. E a gente pretende fazer cosplay sim também, porque, nossa, foi fantástico, assim. Undertale é um jogo bom demais, bom demais. Yay! Então é isso aí. Esses foram os 6 joguinhos que a gente recomenda pra você, de 2D. A gente resolveu fazer com um temazinho de Halloween aqui. Eu espero que vocês gostem dos jogos. Se vocês jogaram, fala pra gente qual que vocês jogaram, qual que vocês gostaram, se vocês jogaram todos, se vocês não conheciam algum, se vocês jogaram depois da nossa recomendação. A gente gostaria muito, muito de saber. Interaja com a gente sempre responde todos os comentários. A gente às vezes demora um pouquinho pra responder, mas a gente responde todo mundo. Então não tenha vergonha, por favor. A gente adora os comentários de vocês. Sempre comentem, por favor, aqui. A gente adora a interação de vocês. A gente tem grupo no Facebook, a gente tem nossos Instagrams, a gente tem Instagram conjunto pra foto de cosplay. É isso aí, então falem se vocês gostam desse tipo de formato, né, de 5 alguma coisa, 10 alguma coisa, que a gente vai começar a trazer aqui. Sim. Então é uma coisa que a gente gosta de ver, né, e a gente já tem vários roteirinhos que desde o começo do ano, né, que a gente era pra ter feito. Então vai ter de anime, vai ter de jogo, vai ter de K-pop, vai ter de música, de rock e isso aí. Então vocês vão esperando os próximos capítulos. Né? É então, isso aí.
Então, tchauzinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Até o próximo vídeo. Bye, Bye, bye.